Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana que terminou, hoje dia 22 de novembro de 2014. Esta semana foi essencialmente dominada pelo discurso de sexta-feira da parte do Sr. Draghi, do Banco Central Europeu, no qual, mais uma vez, mostrou um cenário bastante pessimista para a zona euro. Semana também marcada pela continuação da desvalorização do Yen contra todas as outras divisas, o que levou a máximos ou a mínimos, neste caso, de há 6 anos a esta parte, nomeadamente no dólar Yen, na Libra Yen e no Euro Yen. Bem, vamos então começar com as negociações que eu efetuei esta semana. No par euro-dólar, que é o par que nós estamos a ver neste momento no gráfico de 1 hora, eu entrei numa posição de venda a quando da rotação da ação do preço abaixo de M55, o nosso indicador TDI estava a trabalhar abaixo da linha de mercado, portanto tudo a indicar o início de um movimento depois desta retração, a fazer novos topos, o início de um movimento bearish, mas a ação do preço, grande movimento de consolidação nesta zona e levou-me a tirar, a ficar fora do mercado nesta posição. É assim mesmo, negociar, nem sempre podemos estar certos, temos é que ter o nosso stop loss em posições que nos garantam o mínimo prejuízo possível e os nossos take profits em zonas que nos garantam a máxima rentabilidade possível. Eu nesta posição tinha posto o meu stop loss acima desta pequena estrutura de mercado, que também ficava acima desta linha de resistência, e o meu TP tinha posto exatamente uns pips acima desta linha de suporte, mas a ação do preço foi contra mim e tirou-me fora do mercado. Portanto, nesta negociação, vou chegar aqui a minha cábula, eu tive um risco de 32 pontos, para uma potencial rentabilidade de 49 pontos, teria sido um risco reward de 1 para 5, infelizmente fui tirado do mercado, então tive menos 1% de rentabilidade no meu portfólio nesta posição. Seguindo, depois a ação do preço, como vocês podem ver, criou tipo um duplo topo, em divergência com o nosso indicador, e aqui indica a vela que nos deu a entrada na próxima posição que eu entrei, que coincide com o discurso do Sr. Draghi na sexta-feira de manhã. Portanto, quando o Sr. Draghi começou o discurso, houve logo uma venda massiva do par euro-dólar, e esta vela fechando abaixo desta linha de suporte, que eu tinha identificado anteriormente no nosso gráfico, eu na vela a seguir, olhando para o nosso TDI, com a divergência presente, entrei em conformidade, o meu stop loss uns pips acima desta estrutura que eu já vou passar a explicar, e o meu take profit na próxima zona de suporte que estava marcada no nosso gráfico. Nesta negociação nós tivemos um risco de 28 pontos, para uma mais-valia de 63 pontos, o que equivaleu a um risco-reward de 1 para 2.2, portanto 2.2% de rentabilidade no nosso portfólio. No conjunto destas duas negociações que eu efetuei esta semana no par euro-dólar, tivemos uma rentabilidade positiva de 1.2%. Ora, então vou mostrar-vos o que é estas linhas que estão traçadas no nosso gráfico, e isto é uma perspectiva que eu tenho para a próxima semana de trabalho e o que poderá vir a acontecer nas próximas semanas no par euro-dólar. Vocês veem que temos a formação de um padrão flag neste momento no gráfico das 4 horas. Podem ver também que a ação do preço nesta primeira leg retraiu quase até a nossa zona de ataque 61.8, 78.6, e o que nos levou de facto a procurar apenas
posições de venda. Se bem que aqui vê no gráfico das 4 horas já a ação do preço continuava a trabalhar acima da EMA 55, mas eu, como com essa referência do padrão FLE que estava no meu gráfico, procurei apenas posições de venda. Foi por isso que tentei nesta primeira posição entrar em venda, não consegui, e tentei na segunda posição e aqui sim tive uma boa rentabilidade. Portanto, negociar é isto, temos de estar preparados, temos que conseguir identificar os nossos padrões que temos no nosso gráfico, obviamente sempre gráficos superiores dão-nos uma perspectiva mais global da ação do preço no mercado e, mediante isso, temos que sempre entrar em conformidade, sempre seguindo as nossas regras do nosso curso técnico de negociação. Efetuei também esta semana 2 entradas no par Libra-Yen que vou-vos mostrar já de seguida. No par Libra-Yen tivemos a oportunidade de entrar em 2 posições esta semana, uma de compra seguindo a tendência do mercado de tempos superiores e uma de venda aproveitando uma negociação de contratendência seguindo as nossas regras neste tipo de negociação. Ora, começando para a primeira negociação, a ação do preço, esta linha, como sabem, amarela, é o início da semana de trabalho. A ação do preço veio criar um novo fundo no início da semana de trabalho, criou uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador, primeiro sinal para uma potencial continuação de tendência, e quando a rotação da ação do preço foi acima da EMA 55, nós entramos em conformidade, olhando para o nosso indicador TDI também mostrava todas as nossas condições de entrada, stop loss uns pips abaixo desta pequena estrutura que estava aqui montada no nosso gráfico e o nosso take profit, a primeira resistência coincidia com este topo desta vela aqui do lado esquerdo do nosso gráfico. Portanto, uma negociação positiva e buscando aqui a minha cábula mostrar-vos o que é que se passou nesta negociação. Portanto, tivemos 72 pontos de risco para uma rentabilidade de 110 pontos, o que significou um risk-reward de 1 para 1.5, portanto 1.5% de rentabilidade no nosso portfólio. No final da semana, na quinta-feira, entrei numa posição de venda, quando um padrão de vela específico apareceu no nosso gráfico, FR, como eu lhe chamo, que é a formação de reversão, e nós estávamos em uma zona extrema do nosso indicador TDI, uma divergência bem presente entre a ação do preço e o nosso indicador, e a quando do sinal dado pelo padrão de reversão, nós entramos em conformidade, o nosso stop loss os pips acima do topo e o nosso target uns pips acima desta linha de suporte que já estava marcada no nosso gráfico de tempos anteriores. Portanto, uma negociação também, já sabem, as negociações de contra-tendência são sempre muito arriscadas, porque estamos a remar contra a maré. Todavia, tivemos uma negociação positiva. Como veem, depois de o nosso TDI rodar abaixo da linha de mercado, esteve sempre a trabalhar abaixo da linha de mercado, o que mostrava uma pressão bearish acentuada, e nós só temos que entrar em conformidade e colocar o nosso stop loss e o nosso take profit nas zonas mais lógicas do mercado. Portanto, nesta negociação, voltando aqui à minha cábula, nós tivemos 70 pontos de risco, 112 pontos de rentabilidade, o que fez no risk-reward de 1 para 1.6, 1.6% de rentabilidade no nosso portfólio nesta posição de venda em contratendência. No total das negociações do par Libra-Yen esta semana, 3.1% de rentabilidade. 4 entradas, resumo semanal, total de pips ganhos 236 pips, uma recompensa total da semana de 4.3%, o que numa conta de 10 mil euros equivale a 430 euros de rentabilidade esta semana. Eu creio que foram fáceis de identificar estas entradas, foi fácil de perceberem o porquê de entrar nestas negociações. Tudo isto, como sabem, baseado no nosso curso técnico de negociação,
que para quem tiver interesse pode saber mais indo à nossa página oficial em www.negociar-forex.com, onde tem lá tudo explicado sobre o nosso curso técnico de negociação. Nada mais por mim esta semana, espero que tenham gostado mais deste vídeo. Nós voltamos a ver brevemente, se Deus quiser. Um grande abraço.